aqui então o envio de dados. E agora, para que você entenda a diferença entre o escape, o encode e o RI component, a gente precisa falar um pouquinho sobre charsets. Tá? Você sabe que tudo que aparece aqui na tela do computador, cada letra, cada pixel de uma imagem, cada elemento na tela do computador é traduzido lá dentro para números que são traduzidos para zeros e uns. Né? Então, para traduzir os caracteres para números, existem tabelas feitas para isso. Né? A primeira tabela, a tabela original, é a tabela ASCII. Essa aqui, deixa eu mostrar para você. Então aqui a gente tem uma grande tabela, na verdade essa é pequena comparada com as outras. Tem o código decimal, hexadecimal, octal e entidade HTML e o caractere. Então a letra A é o caractere 65 da tabela ASCII, essa tabela de caracteres. A tabela ASCII é a tabela de texto padrão. Ela foi criada pelos gringos que inventaram esse negócio de computador e que não usavam acentos. Americanos usavam inglês e não precisavam de acentuação. Então, no começo da informática, os computadores nem tinham esse negócio de acento. Com o tempo, quando isso foi se popularizando, as pessoas ao redor do mundo foram usando computadores, foram sendo inventadas outras maneiras de codificar os caracteres para que você tenha suporte a acentos. A tabela ASCII original, essa tabela aqui, ela é usada até hoje, esses primeiros 127 caracteres. Né? E aí, com as posições que sobravam, foram criadas tabelas diferentes. A primeira tabela que eu vi assim foi essa aqui, a tabela ASCII Extended. Tá? Ela tinha acentuação e ela tinha também esses caracteres que a gente usava lá no tempo do DOS para fazer joguinho. Tá? Mas cada lugar ao redor do mundo inventou aí o seu jeito de resolver o problema. Vários lugares no Ocidente inventaram tabelas. Essas tabelas foram reunidas num padrão, submetidas ao ISO e viraram um padrão conhecido como ISO 8859. Tá? O ISO 8859 escreve-se assim. É um padrão de tabelas para internacionalização de sistemas de computador. E a primeira tabela desse padrão é a tabela que a gente usa para o nosso idioma, a tabela do latim ocidental, que é usada no português. Então ela é a tabela 1 do padrão ISO 8859. Com essa tabela você consegue escrever português e a maioria dos sistemas ocidentais vem configurados para usar essa tabela. O problema com isso é que se você tiver que escrever, por exemplo, japonês, você não consegue escrever com essa tabela. Você vai ter que usar, por exemplo, a tabela mais usada no Japão, a Shift JIS, que é o nome da tabela mais usada lá. Se tiver que escrever coreano, também não vai conseguir. Então, você tem algum problema aí de internacionalização. É muito difícil, com essas ferramentas, você construir uma página que suporte, por exemplo, comentários em português acentuado e em japonês. Alguém resolveu inventar uma solução para isso e criou um código único, uma tabela de código que deve suportar todos os caracteres existentes para que gente de qualquer idioma possa escrever. Essa tabela, esse código único, se chama Unicode. Na verdade, o Unicode é um conjunto de tabelas, sendo a tabela mais usada, aquela que tem suporte, é a única que tem suporte no Windows por enquanto, né? A tabela UTF-8. Então, a principal vantagem de se usar o UTF-8 em relação às outras tabelas é que com o UTF-8 você consegue escrever numa mesma página, por exemplo, texto em japonês, hebraico, árabe e português. O UTF-8 é uma solução para a internacionalização. Bom, isso não importa tanto, o que importa é que você precisa definir com que tabela você vai trabalhar e indicar isso para a sua aplicação. Tá? A gente aqui na Vise tem trabalhado com o UTF-8 largamente em tudo quanto é aplicação, banco de dados em UTF-8, sistemas operacionais configurados para UTF-8, servidor em UTF-8. Tá? No curso de Tableless você tem uma aula específica em que você aprende sobre charsets e você pode ver muito mais detalhes sobre isso lá, como indicar esse charset, como entender esse charset. O que importa para a gente é como indicar e entender isso em aplicações Ajax. Tá? Então, na hora de enviar os dados para o servidor,
Isso vai depender muito da linguagem de programação com que você está trabalhando. Então, por exemplo, no PHP, o PHP não tenta tratar os caracteres que ele está recebendo de maneira nenhuma. Para o PHP, qualquer texto que chegar é texto. Então, usando essa função que nós estamos usando aqui, HTML Entities, sem passar parâmetros adicionais, essa função vai ser executada usando o default do PHP, que é ISO 88591. Mas ela recebe um segundo parâmetro, que é o charset a ser usado. Então eu poderia passar aqui o TF8, por exemplo, e trabalhar com o TF8. Agora, ao contrário, quando eu envio dados do servidor para o cliente, aí eu envio um header, aqui, um header content type, que você pode enviar aqui no PHP, por exemplo, fazendo assim. Content type, text, HTML, charset igual, e aqui o charset dos dados que você está enviando. Um detalhe importante aqui, em Ajax, essa é a única maneira de indicar qual o charset dos dados que você está enviando um header do servidor. Se você não indicar um charset aqui, se você não mandar esse header, automaticamente o navegador vai entender que os dados estão chegando em UTF-8. Você não tem escolha, não tenta interpretar os dados. Chegou sem charset, chegou sem header, é o TF8. O contrário, ao enviar dados do client para o servidor, você já sabe. Você escolhe isso escolhendo qual a função de codificação que você vai usar. Se você vai usar escape ou encode URI component.